Junho 17, Atos 2, 14 a 47, terceira parte. As primeiras conversões. Ouvindo isto, esse discurso do Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Isso, o que aconteceu? Pedro fez aquele discurso, as pessoas se tocaram, que estavam ouvindo ali, era a multidão que estava ouvindo. Eles se tocaram de que realmente eles faziam parte desse sistema nosso, desse mundo, que é um sistema cruel, é um sistema injusto, é um sistema que as pessoas fazem de tudo para ter dinheiro, para ter poder, que é um sistema que valoriza a ganância, a competição, a morte. Eles perceberam que eles faziam parte dessa engrenagem e falaram: nós não queremos participar, o que nós podemos fazer? O que nós faremos para não ficar participando disso? A resposta do Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Espírito Santo é um dom, é uma dádiva. Gente, aqui nós vamos ter que dar uma paradinha e explicar rapidíssimo isso aqui. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei, o que é arrepender? O que é arrepender? Arrepender é você se dar conta que errou, que aquilo que você fez é errado. E aí, o que você vai fazer? Aí você vai lamentar ter feito aquilo. Poxa, eu fiz isso, está errado, eu não devia ter feito isso. Lamentou. Você tem que confessar. Você, poxa, eu fiz uma coisa errada, eu não devia ter feito. Fala com a boca. E depois planejar não fazer mais. Então, são 4 letrinhas. Reconhecer que fez errado, R. Lamentar ter feito, L. Confessar o que fez, C. Planejar não fazer mais, parar de fazer aquilo, P. Reconhecer, lamentar, confessar, planejar, não fazer. Gente, isso se chama techuvá no hebraico. A halaká, sei lá como quiser falar, diz que a techuvá completa, perfeita, implica a confissão. Porque quando a gente confessa, o que tem os psicanalistas? Que quando você fala aquilo produz coisas em você. Você falando: não, eu não quero mais fazer, eu me arrependo de ter feito isso, Senhor me perdoa. Isso produz coisas em nossa alma, tem efeito. A palavra tem efeito, o mundo foi criado pela palavra. Então as nossas palavras, elas têm efeito. As palavras têm efeito, especialmente no reino espiritual. Por que tem que batizar? O que é batizar? Imergir. Porque isso também fala no reino espiritual. Os espíritos que estão aqui em volta da gente, eles veem que realmente aquela sua atitude, aquela sua confissão, ela está sendo seguida de uma limpeza, de uma purificação simbólica. É como se você purificasse simbolicamente o seu espírito e renascesse para uma vida nova, diferente daquela que você tinha, limpo. Por isso que Jesus falou: é preciso nascer de novo. É como se você realmente renascesse. Isso é um conceito do mikveh, do hebraico, que eu já falei outras vezes. Você teria que... Tudo vem da terra. Então, para você nascer de novo, você teria que nascer novamente da terra. Não é possível. Porque a Bíblia diz: há uma só morte e depois vem o juízo. Ninguém morre 2 vezes. A segunda morte que se fala aqui na Bíblia é a morte espiritual. Depois do juízo final. Vindo depois disso o juízo. Aí depois vai um para o lado, outro para o outro. Um para o lado da vida, outro para o lado da morte. Mas até lá você só morre uma vez. Vindo depois disso o juízo. Portanto,
Ninguém pode nascer de novo fisicamente. Você pode nascer de novo espiritualmente. Então, simbolicamente, você vai entrar na água, que faz parte da natureza, você vai sair purificado e limpo, sem aquelas contaminações todas. Isso se chama, no grego, batizar, e no hebraico, mikveh. Como nós estamos num contexto hebraico, é o mikveh que a gente está fazendo. Só que aqui é para perdão dos pecados, não é um cerimonial, uma cerimônia para se purificar simplesmente. Não, para estar limpo e puro. Não. É para perdão dos pecados. É para perdão daquilo que você confessou. Tem que confessar. E aí então você vai ser uma nova criatura e vai receber o dom do Espírito Santo. E aí então você vai ser verdadeiramente um filho de Deus. Porque o Filho de Deus tem o Espírito de Deus. Ouvindo isso, eles ficaram, preocupados e perguntaram para Pedro: o que nós vamos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Todo mundo que Deus chamar. Para eles naquele momento e para os filhos dele, para todo mundo, para nós que chegamos hoje em dia, 2000 anos depois. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Geração, tipo de gente, filhos da desobediência, filhos da ira, filhos da corrupção. É a geração daqueles que não têm Deus. Não é geração daquela época, não. Geração filhos de Belial. Salvai-vos desta geração perversa. Quando Jesus vem, ele vem nos salvar dessa geração perversa. Ele vem e nos salva. Aleluia.